Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print. Estou aqui para trazer para vocês um tutorial que eu vou dividir em três partes. Eu vou ensinar para vocês como fazer o desenho vetorial, a modelagem e o fatiamento de um produto que tem muita saída aqui na minha cidade. Então, para quem está começando, é uma ótima forma aí para ganhar uma grana, tá? São esses chaveiros aqui, que são raquetes de beach tênis com o nome da pessoa, tá? Ele tem muita saída. Eu faço muito desses chaveiros. As pessoas fazem para torneios, para dar de brinde, até mesmo para aniversário. Quem curte aí o esporte também gosta de fazer. Então, esse chaveiro aí, faz muito sucesso. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como desenvolver através de três vídeos. O primeiro vamos fazer o desenho vetorial, o segundo vamos fazer a modelagem e o terceiro o fatiamento. E para isso eu vou utilizar software livres. Então você vai poder fazer o seu produto e comercializar sem problema nenhum, tá? Vamos fazer aí o desenho vetorial utilizando o Inkscape, a modelagem utilizando o FreeCAD e o fatiamento vamos fazer no Orca Slice, tá bom? Então, eu vou começar com o primeiro vídeo, que vai ser o desenho vetorial. Primeiro vamos abrir o navegador. Vou utilizar aqui a ferramenta de buscas do Google. Vamos fazer uma busca por uma imagem que vamos utilizar para fazer aí o desenho vetorial. Vamos utilizar aqui na busca raquete de beach tênis Vector. Temos alguns resultados aqui. Eu vou clicar em imagens aqui em cima que eu quero analisar vários resultados, tá? Então, vamos procurar aqui um modelo que a gente possa desenhar, né? Geralmente eu prefiro modelos assim que eu tenha a visão frontal e que eu possa trabalhar com ele de forma espelhada, que ele seja um desenho simétrico, tá bom? Então, eu vou utilizar esse modelo aqui, que foi o modelo que eu mostrei aí na tela para vocês. Vamos clicar. Aqui eu tenho a imagem ampliada. Eu vou clicar em cima dela com o botão direito do mouse. Vai aparecer um menu suspenso. Aí no vídeo ele não vai aparecer, mas com certeza aí no seu navegador ele vai aparecer. Você vai clicar em copiar. Agora vamos abrir o Inkscape. Eu não vou ensinar para vocês como fazer a instalação. Eu vou tentar ensinar para vocês os passos para fazer o chaveiro, tá? Que eu acredito que é uma forma de aprender. Talvez seja mais fácil porque você já vai direto ao ponto e aprendendo a modelar esse chaveiro você consegue modelar outros modelos que você pode querer fazer, tá? Então vamos abrir lá o Inkscape. Com o Inkscape aberto, temos a área de trabalho dele com essa página aqui. Vamos nos certificar que clicando aqui com o botão direito na página, vamos em propriedade do documento e aqui nas propriedades vamos nos certificar que a escala ela esteja em 1 e vamos fechar. Agora vamos colar aquela imagem que copiamos lá no navegador, Ctrl V. Você segurando Ctrl no teclado e rolando o scroll, você pode afastar ou aproximar a imagem. Então vamos deixar essa imagem centralizada aqui na nossa área de trabalho. Agora vamos organizar isso aqui.
Você vai aqui na barra de ferramentas da direita, aqui em cima, tem uma setinha para baixo. Você vai clicar. E aqui você vai encontrar camadas e objetos. Você vai clicar. E aqui eu tenho o controle dos layers. Cada imagem, cada desenho, cada polígono que eu fizer aqui na área de trabalho, ele vai aparecer aqui como layers, tá? Então, aqui eu tenho a imagem, que é a única coisa que temos aqui na área de trabalho, na primeira camada. E aqui ao lado eu tenho algumas opções. Vamos clicar aqui na primeira, nesse quadradinho, que é a opção de opacidade, e vamos colocar a opacidade dessa imagem em 50%. Aqui também podemos renomear essa imagem, tá? Isso aqui é muito útil quando trabalhamos com muitos objetos na área de trabalho. Aqui a outra opção, temos uma forma de um olho. Podemos clicar ocultar o objeto na área de trabalho e clicando novamente desocultar. E mais aqui ao lado temos um cadeado. Cadeado aberto, onde você consegue movimentar a imagem e fazer algumas alterações, como dimensionar, clicando aqui no cantinho com a imagem selecionada, você pode dimensionar ela. Eu puxando apenas aqui no cantinho, eu consigo dimensionar, mas não de forma, mas não por igual. Para fazer isso, eu clico Ctrl no teclado. Vocês vão utilizar muito Ctrl e Shift, tá? Então eu dimensionei aqui, coloquei na área de trabalho. Vamos agora lá no cadeado e vamos trancar essa camada, tá? Então quando eu fecho o cadeado aqui, eu não consigo mexer mais essa camada. Então é muito útil isso para quando vamos fazer o desenho vetorial por cima da imagem. Agora, segurando o Ctrl, vamos aproximar a imagem e vamos começar aí o nosso desenho vetorial. Existem várias formas de fazer o desenho dessa raquete, tá? Como eu tenho mais experiência, eu iria fazer utilizando a ferramenta caneta. Eu ia clicar aqui, fazer ao redor aqui da imagem, que para mim ia ser muito mais prático. Mas eu vou ensinar vocês de uma maneira que eu acredito que seja maneira mais fácil, e depois você vai se familiarizando, você vai poder fazer aí do seu jeito. E quem já conhece também já vai fazer dessa maneira que eu acabei de falar. Vamos clicar aqui em elipse arco. Vamos aqui no canto superior esquerdo da raquete, tentando alinhar aqui essa borda com a borda superior, tá? Vamos aqui. Eu vou clicar e vou puxar até eu ter um formato parecido com essa parte superior da raquete de beach tênis. Não precisa ficar certinho, tá? Então aqui eu tenho um cinza, né? O contraste fica muito próximo à cor lá da raquete. Vamos trocar essa cor por uma cor mais que tenha um contraste maior. Vou colocar amarelo. É só clicar aqui embaixo na paleta de cores com o botão esquerdo, que ele vai fazer o preenchimento aqui de amarelo. Agora vamos na ferramenta seletor e vamos tentar deixar o mais centralizado possível. Não precisa ficar exato. Coloquei aqui. Agora vamos ajustar aqui essas duas pontas. Clicando aqui nessa ferramenta editor. Quando eu clico aqui nessa ferramenta editor, eu posso editar aqui os nós, né? Esses pontos aqui, eles são chamados de nó. Então, eu clicando aqui, eu posso mover esse nó de maneira simétrica. Inclusive aqui do lado, eu posso puxar aqui e fazer como se eu estivesse cortando ao meio, tá? Vamos voltar aqui. E aqui esse outro é a mesma coisa. Esse nó quadradinho eu consigo mover de forma simétrica na lateral.
Mas não é isso que eu quero. Eu quero ajustar aqui essas bordas, né? Que eu quero que fique certinho aqui com a minha imagem. Então vamos aqui em caminho, vamos quebrar essa elipse, converter em caminho ou converter em curvas. Vamos clicar aqui a primeira opção. Agora, quando eu clico aqui nesse nó superior, eu tenho aqui essas hastes, né, que eu posso editar os nós. Se eu puxando aqui, eu selecionei o nó superior, eu posso puxar e eu posso dar forma a esse lado aqui que eu estou puxando, né? Só que se eu fizer esse lado aqui, depois o outro, eu não vou ter um desenho de forma simétrica, tá? Então eu vou Ctrl Z aqui na imagem, duas vezes. Com o nó selecionado, vamos aqui em cima, na barra de ferramentas, e vamos clicar em tornar nós simétricos. Eu vou clicar. Agora, quando eu puxar esse nó, ele vai puxar o outro lado também de forma simétrica. Só que eu também posso cometer um erro aqui, eu puxando, simplesmente puxando, eu posso movimentar ele para cima e para baixo e também ele não vai ficar simétrico. Para deixar ele simétrico, eu utilizo a tecla Ctrl do teclado, tá? Então eu tenho aqui agora o desenho de forma simétrica. Então eu vou puxando aqui até eu cobrir totalmente aquela parte lá da imagem. Então agora eu já tenho a parte superior da raquete desenhada. Eu posso aqui puxar um pouquinho para baixo para ficar um pouquinho mais certo aqui. Agora eu vou mover. Para mover, eu esqueci de falar, você segura o scroll do mouse, tá? Segura e arrasta. Aí você consegue mover a tela, ou você clicar a barra de espaço no teclado e apenas mover o mouse sem apertar nenhum botão. É muito parecido aí com o Photoshop e com o Illustrator também. Agora vamos fazer o desenho do cabo. Lembrando que esse tutorial é para quem está aprendendo do zero, tá? Eu estou utilizando aqui formas que eu acredito que sejam que sejam mais fáceis, né, de aprender. Vamos agora aqui em retângulo. A mesma coisa, vamos aqui no cantinho, tentar alinhar pela parte de baixo e pela parte lateral do cabo. Vamos clicar e vamos puxar até criarmos um cabo que faça interseção aqui com a parte superior. Como eu já tinha trabalhado aqui, ele já pegou as configurações anteriores e deixou arredondado aqui os cantos. Para voltar, eu vou clicar aqui na ferramenta Editor e eu tenho aqui esse nó que ele se afasta do canto, onde eu posso arredondar o canto. Eu vou deixar o canto quadrado. Deixei quadrado. Agora eu quero alinhar esse cabo à parte de cima, porque eu posso ter criado um pouquinho para o lado. Você também aí pode ter criado aqui um pouquinho para o lado. Ele não ficou totalmente centralizado. Então, com ele selecionado, vamos selecionar a parte superior, segurando o Shift. Selecionamos os dois objetos. Você pode ver aqui nas camadas, você tem o retângulo e o caminho selecionado. Agora vamos novamente aqui na setinha para baixo e vamos aqui procurar alinhar e distribuir. Aqui em alinhar e distribuir, você vai modificar aqui, relativo a, você vai colocar último selecionado. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o cabo ele se alinhe à parte superior, que foi a última que eu selecionei. E assim por diante. Se você tiver vários objetos e quiser fazer o alinhamento com essa opção aqui marcada, ele vai sempre alinhar ao último objeto selecionado. Então, depois de escolher aqui o último selecionado, você vai clicar aqui em centro no eixo vertical. Clicamos e eles se alinharam. Agora vamos unir o cabo à parte de cima da raquete. Vamos aqui em caminho, união.
Pronto, eu tenho apenas um objeto. Ctrl Z, porque eu mexi aqui. Agora vamos fazer esse detalhe aqui, tá? De forma muito fácil. Vamos aqui no editor, editor de nós. Vamos aqui de novo nessa setinha para baixo e vamos procurar aqui modificadores. Vamos clicar e aqui em modificadores temos duas opções. Temos mais uma setinha para baixo onde podemos clicar e escolher a opção cantos e também aqui podemos fazer uma busca cantos e clicar aqui na ferramenta cantos. Com essa ferramenta selecionada, eu consigo ver em todos os nós do meu desenho uma bolinha branca, onde eu posso puxar, que ela vai transformar os cantos em curva. Então, eu posso selecionar esses dois nós aqui, utilizando o clique e criando um retângulo em volta dos dois pontos. Com os dois pontos selecionados, eu posso puxar aqui a bolinha branca até eu cobrir toda essa parte que eu quero fazer aqui da raquete. É muito simples, tá? Vamos voltar lá na ferramenta seletor. Vamos clicando Ctrl e rolando aí, vamos afastar aqui a visualização. Temos a forma da raquete já praticamente desenhada. Vamos agora clicar nessa forma e vamos aqui enviar para a base para a nossa imagem ficar por trás da imagem. Que agora vamos fazer o desenho dos detalhes, né, desses furos aqui, esses detalhes aqui próximo do cabo e os furos na raquete. Segurando o Ctrl, vamos aproximar, rolando aqui o scroll do mouse. Eu vou dar uma dica para quem está começando, é tentar enxergar cada desenho como se fosse um polígono, como se fosse uma forma. Por exemplo, eu olhei para cá e na minha cabeça eu enxerguei isso aqui como um triângulo. Vocês vão ver como é muito fácil de fazer assim. Eu vou aqui nessa ferramenta caneta, eu vou clicar e eu vou desenhar um triângulo aqui, cobrindo esse desenho. Não precisa ficar perfeito, eu vou fazer imperfeito aqui. Eu vou fechar o triângulo aqui, eu tenho essa forma. Agora eu vou aqui na ferramenta editor para editar os pontos. Vou escolher uma outra cor para fazer um contraste com a cor de baixo, clicando aqui. Você pode escolher a cor que você quiser. E aqui eu posso editar os pontos, né? Eu venho aqui embaixo e eu vou puxar esses pontos para eles sobreporem essa forma que eu tenho aí embaixo. Pronto. Para facilitar, eu vou tirar o preenchimento e colocar um contorno. Para tirar o preenchimento, você clica aqui no X. E para criar um contorno, você aperta Shift e clica numa cor qualquer aqui da barra de cor, da paleta de cor. Então aqui eu tenho uma borda. Se essa borda estiver muito grossa ou muito fina, podemos melhorar aqui a espessura dela. Podemos vir aqui na setinha para baixo. Aí você vai procurar preenchimento e contorno. Você vai clicar. E aqui eu tenho opções de preenchimento, de contorno e estilos de contorno. Vamos aqui em estilos de contorno. A largura da borda está 1 milímetro. Vamos diminuir aqui para facilitar o desenho. Eu vou deixar 0,3 milímetros. E agora vamos lá naquela ferramenta que são os modificadores. Quando você utiliza alguma dessas ferramentas, elas já vão ficando aqui em cima. Então vamos procurar aqui por modificadores. Clicando aqui, vamos setinha para baixo, ferramenta cantos e vamos editar um canto desse aqui por vez, aqui nessa bolinha que aparece.
Vamos puxar. Quem está começando vai até rir, né? De tão fácil que é fazer essa edição. Porque quando eu aprendo uma coisa nova, eu também começo a rir sozinho. Então aqui você já tem a primeira forma, muito tranquilo. Vamos aqui na ferramenta seletor. Vamos apertar as teclas Ctrl e D uma vez no teclado numérico. Ou você pode vir aqui em editar e duplicar. Ctrl D. Aqui ao lado você vê a tecla de atalho para fazer o comando. Você duplicou, você pode puxar ele para o lado. Ó. Vamos segurar Ctrl para ele ir bem na mesma direção do outro. Vamos colocar próximo aqui ao outro lado, porque eles são simétricos. E agora vamos clicar aqui em espelhar horizontalmente. Pronto. Criamos já as duas formas. E agora vamos para essa forma aqui de baixo. Quando eu bati o olho aqui, eu vi isso aqui é um polígono de 5 lados, tá? Então é bom que eu vou ensinando para vocês algumas ferramentas a mais aí. Eu podia fazer o desenho daquele mesmo jeito. Então aqui eu tenho uma ferramenta que é estrela polígono. Eu vou clicar e aqui eu tenho opções de criar um polígono regular ou uma estrela. Eu vou deixar em polígono e aqui eu posso escolher os cantos. Já está aqui 5 cantos, eu vou deixar 5. E aqui eu venho e faço a criação de um polígono. Não preciso me preocupar com o tamanho, como eu falei, porque depois você pode vir aqui na ferramenta seletor e nem na posição. Aí você posiciona aqui mais ou menos na direção aqui desse polígono que queremos fazer. Aqui eu tenho a opção de fazer o dimensionamento lateral, só que eu segurando Shift no teclado, eu consigo fazer esse dimensionamento de forma espelhada, né? Eu consigo fazer o dimensionamento dos dois lados. Então eu vou deixar ele próximo aqui, a forma que eu quero fazer. Aqui embaixo eu vou puxar um pouquinho para cima e eu vou tentar deixar ele mais parecido possível com a forma que eu quero fazer. Agora vamos novamente lá nos modificadores, ele já está aqui. Vamos lá naquela ferramenta Cantos, eu vou clicar. Vamos aqui utilizar a ferramenta Editor. E a mesma coisa vamos fazer aqui. Vamos editar essa parte aqui. Agora, essa parte lateral. Vamos fazer, vou Ctrl Z aqui, eu vou selecionar. Fica mais fácil quebrando, transformando em curva. Eu vou transformar em curva aqui, vindo em caminhos, converter em curvas. Aí agora eu vou novamente lá no modificador, cantos. Eu posso selecionar os dois cantos aqui e fazer eles simétricos, tá? Então eu vou puxar aqui. A mesma coisa aqui embaixo, seleciono os dois, eu vou puxar. Agora eu vou aqui na ferramenta seletor, eu vou puxar um pouquinho para cima. Aqui ele não ficou muito parecido, né? Vamos fazer também a edição dele aqui através da ferramenta editor. Vamos selecionar aqui esses dois nós e vamos puxar eles para baixo. Utilizando Ctrl selecionado. Agora, eu acredito que do jeito que deixamos aqui, ele já vai ficar bom. Mas também temos as opções aqui de editar os nós, né? De criar um nó aqui, clicando 2 vezes em cima dessa linha, tá? Mas para isso, vamos precisar novamente vir aqui em caminho, converter em caminho. Inclusive, ele já criou aqui. Eu posso selecionar aqui esses dois pontos, puxar ele um pouquinho para cá, segurando aqui a mesma coisa. Eu vou excluir aqui esse primeiro ponto. E aqui eu posso fazer da forma que eu quiser. Se eu quiser deixar isso aqui
exato. E geralmente eu faço assim, quando é um desenho simétrico, eu edito um lado através dos pontos. Depois eu venho aqui, crio um retângulo, tentando achar aqui o meio. Eu vou deixar ele sem bordas arredondada. Eu vou clicar aqui na ferramenta seletor. Eu vou clicar no outro objeto e eu vou cortar essa metade aqui. Vou vir aqui em caminho, diferença. Então eu tenho aqui a metade do objeto que eu quero fazer a modelagem. Como ele é simétrico, eu vou duplicar, Ctrl D. Eu vou arrastar para o lado, segurando Ctrl e vou espelhar. Agora eu posso deixar eles bem próximo. Vou selecionar os dois e vou aqui em caminho, união. Aí agora eu posso arredar um pouquinho. E eu tenho aí aquela forma quase perfeita. Então, para fazer essa forma aqui, você aprendeu várias formas de fazer. Então agora vamos criar os furos, que é bem tranquilo. Aqui na ferramenta elipse arco, vamos criar aqui um círculo parecido aí com o círculo que temos aí na imagem. Vamos agora duplicar, Ctrl D. Vamos puxar aqui o círculo, tentando deixar eles o mais próximo possível, mas também não tem problema se você... dificilmente a gente vai conseguir deixar eles com o mesmo espaçamento aqui, mas eu vou ensinar como corrigir isso aí. Ctrl D. Para facilitar, eu vou selecionar os três aqui. Ctrl D, segurando sempre Shift para ele ir na mesma direção. Mas também não importa, eu vou deixar até um pouquinho para o lado aqui, que depois vamos utilizar aquela ferramenta lá que eu ensinei para vocês de alinhamento. Ctrl D, vou subir aqui. Podemos ver que eles estão totalmente fora do eixo, né? E inclusive os espaçamentos. Vamos selecionar todos, criando aqui um retângulo em volta, todos eles selecionados. Vamos lá naquela ferramenta que eu já mostrei para vocês, clicando aqui na setinha, alinhar e distribuir, mas ela já vai se encontrar aqui porque utilizamos. Eu vou clicar. E aqui temos essa opção, que você já viu, que é centro no eixo vertical. E uma outra opção, que é essa aqui, em distribuição, mesmo lacunas verticais, tá? Eu vou clicar e ele vai ajustar os espaçamentos entre os furos aqui que estamos criando. Agora eu vou clicar Ctrl D. Eu vou arrastar e colocar aqui os furos nessa mesma direção. Eu não vou fazer os outros furos, porque aqui no meio é onde vamos colocar o nome aí do cliente, né? O nome aí que o cliente pediu. Vamos agora selecionar todos esses furos. Vamos agrupar. Podemos utilizar Ctrl G no teclado ou podemos vir aqui em Objeto, Agrupar. Quando eu agrupo, eu posso clicar apenas em cima de um que eles vão estar todos selecionados. Agora eu vou Ctrl D, eu vou duplicar, eu vou arrastar para o lado segurando Ctrl. E agora vamos na ferramenta de espelhar horizontalmente. Temos aqui a forma. Agora vamos lá nas camadas. Aqui o primeiro que utilizamos, camadas. E vamos pegar aqui a camada da imagem, ó, tá aqui Image. Inclusive aqui você tem a opção também de colocar os objetos em ordem, tá? Por exemplo, aqui a forma da raquete que está atrás da imagem. Eu seleciono ela e eu posso colocar ela para cima da imagem. Agora vamos ocultar aqui a imagem, que eu não vou mais utilizar essa imagem para o nosso desenho. Agora vamos alinhar todos esses objetos na forma principal. Eu vou selecionar esses dois, eu vou agrupar. Agora eu vou selecionar esse outro aqui. Vamos agrupar esses dois também. Ctrl G. Vamos selecionar todos eles e por último a forma da raquete. E agora vamos lá na ferramenta de alinhamento, alinhar e distribuir. E vamos clicar
centro no eixo vertical. Então agora temos todos os objetos alinhados. Vamos selecionar essas formas e vamos colocar atribuir uma cor de preenchimento. Eu vou colocar aqui uma cor que tenha um bom contraste, eu vou colocar preto. E eu vou remover aqui as bordas, segurando o Shift e vindo aqui no X. Pronto, removi as bordas e agora eu tenho a forma da nossa raquete de beach tênis. Vamos agora fazer um cabo aqui, né? Colocar um detalhe aqui nesse cabo, um detalhe simples. Aí você pode fazer o seu desenho da maneira que você quiser, os detalhes que você quiser. Vamos aqui em retângulo. Eu vou criar um retângulo aqui nessa parte da raquete e eu vou puxar aqui para arredondar as bordas um pouquinho. E agora eu vou arredondar também essa parte aqui da forma da raquete. Vindo aqui na ferramenta do editor, eu vou selecionar os dois pontos aqui. Se não aparecer aqui a bolinha, você vai lá nos modificadores e coloca a ferramenta canto lá. Agora vamos fazer o furo do nosso chaveiro. Vamos dimensionar primeiro, que fica mais fácil. Eu vou colocar, selecionei toda aqui, vou clicar em cima e eu também tenho essa opção aqui de rotacionar, tá? Eu venho aqui no cantinho e eu vou rotacionar segurando o Ctrl. Porque segurando o Ctrl eu consigo rotacionar em ângulos. Então eu vou deixar ela aqui na horizontal, dessa forma. Agora, com ela selecionada, vamos aqui em cima, altura, eu tenho aqui altura e largura, eu vou clicar nesse cadeado para quando eu fizer o dimensionamento, ela fazer o dimensionamento por igual. Então aqui eu tenho na largura 184 milímetros, tá? Eu vou deixar esse chaveiro aqui com 65 milímetros. Aí você vai poder deixar com o tamanho que você quiser. Esse tamanho aqui é um padrão que eu utilizo. Eu vou aproximar rolando agora a bolinha do mouse. E aqui vamos fazer o furo para colocar a corrente do chaveiro. Vamos aqui, elipse arco. Vou criar aqui um furo grande. Você segurando o Ctrl, você consegue fazer um círculo perfeito, tá? Então, segurando o Ctrl, criei o círculo aqui. Vou atribuir uma cor para esse círculo. Vou escolher aqui uma cor, escolher branco. Vamos aqui na ferramenta seletor. E assim, eu já tenho um tamanho que eu coloco que é 2,6 milímetros. Agora eu vou centralizar, clicar no furo, clicar no cabo e clicar por último aqui, que é onde eu quero centralizar, porque eu não tinha centralizado o cabo. E agora, como eu quero centralizar aqui na horizontal, eu venho aqui, ó, na ferramenta alinhar e distribuir e venho aqui em centro no eixo horizontal. Pronto, temos aqui alinhado. E eu sempre gosto de deixar, para não ficar muito frágil aqui, um pouquinho para dentro, quase na mesma, a distância daqui, a mesma aqui do furo, né? Eu posso Ctrl D, eu posso aqui colocar para o lado para eu ter uma ideia e colocar aqui a mesma distância da parte final aqui do cabo e deixar aqui o furo nessa distância. Então agora já temos aqui o nosso chaveiro, né, modelado, a parte vetorial. Vamos salvar, vamos aqui em arquivo, salvar como. Por padrão, o Inkscape ele já salva um arquivo SVG. Ele tem essa vantagem também. Então você escolhe aí o diretório. Eu vou salvar aqui como chaveiro tutorial. Clicar aqui em salvar.
E agora, esse tutorial, né, da parte de modelagem, ele já está completo. Eu vejo vocês aí no segundo vídeo, que é onde vamos fazer a importação desse desenho vetorial e a modelagem lá no FreeCAD. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem colocar aí nos comentários que eu vou responder sem problema nenhum, tá? Não tenham vergonha de fazer as perguntas e também vocês podem colocar sugestões, né, de vídeos, o que vocês querem que eu traga aí nos próximos vídeos, que eu vou sempre procurar atender aí os pedidos. Então era isso, até a próxima aula.